A decisão da operadora do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, de devolver a concessão ao governo federal, fez com que o Ministério da Infraestrutura alterasse os processos de leilão dos aeroportos do Rio. O Ministério anunciou que vai fazer uma nova licitação para que os aeroportos do Galeão e o Santos Dumont sejam arrematados juntos, numa só licitação. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Pedro Duran, que tem todas as informações, e ele está lá no aeroporto Santos Dumont. Pedro, quando esse novo leilão Santos Dumont e Internacional deve ocorrer? Só no ano que vem, Márcio. Boa noite para você e para quem acompanha o Prime Time. Essa é a expectativa do governo federal. O Ministério da Infraestrutura resolveu repaginar o leilão que estava previsto para acontecer nesse ano com o aeroporto de Santos Dumont, onde a gente está, e colocou ele à venda para leiloar no ano que vem, junto com o Galeão. Os dois aeroportos, portanto, num pacote só. E o que isso muda no que estava previsto anteriormente? Muda que agora os especialistas que acompanham a discussão não veem mais aquela possibilidade de o Santos Dumont ser supervalorizado, colocarem muitos voos aqui no aeroporto, terem muitos passageiros e muitas rotas, deixando o Galeão ainda mais esquecido, ainda mais abandonado. Vai ficar para a concessionária o desafio de equacionar os dois aeroportos. Só que, por outro lado, também foi uma notícia muito ruim. Todas as autoridades fluminenses que acompanham o assunto enxergam que isso, de fato, manchou a imagem do Brasil, porque a Changi, que é a concessionária que administrava o Galeão, é uma das mais importantes do mundo, uma empresa que administrava um dos aeroportos que é tido como muito bom, um dos melhores do mundo lá em Singapura, que é todo equipado, funciona bem. E aí, quando a empresa diz que não tem mais interesse em administrar o aeroporto do Galeão aqui na Ilha do Governador, na prática ela está mostrando que o negócio não é mais rentável e supostamente isso poderia estar afugentando os investidores. Vai ser um desafio para o governo federal agora criar essa modelagem, na opinião de especialistas, para encontrar uma forma de fazer com que o Santos Dumont e o Galeão continuem sendo ativos interessantes, atrativos para a iniciativa privada e assim equacionar não só o problema do esvaziamento de rotas aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, da diminuição de voos, mas também a questão financeira que está incutida nessa discussão da concessão do Santos Dumont e também do Galeão. Márcio. Muito obrigado, Pedro Duran, falando ao vivo do Rio de Janeiro. Fundamental colocar nessa conversa o Fernando Nakagawa, que está de volta aqui no nosso estúdio. Não é a primeira vez que uma empresa devolve a concessão de um aeroporto. O que acontece, Naka? Efeitos ainda da pandemia, os prejuízos? Ninguém voava, né? Isso acabou acentuando um cenário, Márcio, que já era negativo para essas operadoras, para algumas dessas operadoras, porque nem todo aeroporto concedido está com problema. A gente tem os 3 casos aqui, Márcio, e algumas frases com explicações que as próprias operadoras deram às autoridades para essa devolução da concessão. E todos têm basicamente a mesma razão. Natal, por exemplo, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, tráfego de passageiros foi impactado pela severa e longa crise econômica. A devolução foi em 2020, nesse caso. Viracopos, em Campinas, enorme descompasso entre a demanda projetada e a demanda real. E no caso do Galeão, ontem, profunda recessão econômica, queda das commodities e pandemia. O que acontece nesses 3 casos, Márcio, é que o cenário pintado, projetado lá atrás, quando esses 3 terminais foram concedidos, não se confirmou. Não houve o crescimento do número de passageiros, número de voos, nem no tamanho da economia não aconteceu. Houve uma série de problemas macroeconômicos brasileiros e também no exterior, o que explica isso. No caso do Galeão, Márcio, é importante do ponto de vista econômico observar que, como a gente tem muitos aeroportos privados hoje no Brasil, eles acabam disputando companhias aéreas e rotas. Então, um atraso na solução deste problema pode prejudicar o Rio de Janeiro. Além disso, ao colocar os 2 aeroportos no mesmo leilão, a cidade passa a ter não concorrência. Uma empresa só com o monopólio dos 2 aeroportos. Isso acontece em algumas cidades, mas obviamente não é bom para o passageiro. Agora, para o Santos Dumont especificamente, o aeroporto era considerado uma das joias da coroa, esperadíssimo leilão, junto com o leilão de Congonhas. Isso. Agora foi desmembrado, vai ficar junto com o Galeão. Isso desvaloriza o Santos Dumont ou torna mais difícil vender os 2 juntos? Talvez a concessionária tenha de encontrar uma particularidade para os 2 terminais. Então o Galeão pode ficar com voos, por exemplo, mais de longo curso. É assim em Paris. Em Paris, a mesma empresa tem Orly e o Charles de Gaulle, além do Le Bourget. São aeroportos muito diferentes. Talvez no Rio de Janeiro o caminho seja esse.